O velho solar na periferia de Vila Nova de Mil Fontes há muito perderá o seu antigo esplendor. O tijolo desgastado, a tinta descascada dos caixilhos e o portão enferrujado que já não fechava direito contavam histórias de um tempo que parecia distante. Eu, Maria Clara, uma mulher de 70 e poucos anos, vivia ali sozinha, quase sempre sentada na minha velha poltrona junto à janela, observando o mundo lá fora. O meu marido faleceu há uma década, os meus filhos espalharam-se pelo país e os netos raramente escreviam. A minha companhia eram os livros, o rádio antigo e o meu gato, o Baltazar, que sempre se enrolava ao meu lado. O cheiro na casa era uma mistura de baunilha, canela e algo quente e aconchegante, como o conforto de um abraço. Adorava cozinhar, especialmente bolinhos e biscoitos, mesmo quando as dores nas mãos insistiam em não me deixar em paz. Às vezes, oferecia doces aos miúdos da vizinhança, mas, na maior parte do tempo, os meus dias eram repetitivos, quase monótonos. Numa tarde em que o sol se despedia no horizonte, alguém bateu à porta. Estranhei, pois ninguém me visitava sem avisar. Com o coração a acelerar, aproximei-me devagar e perguntei, com voz trêmula: "Quem está aí?" "Entrega", respondeu uma voz jovem, masculina. Espiei pelo olho mágico e vi um rapaz magro, talvez uns 25 anos, com uma jaqueta verde estampada com o logotipo de uma empresa de entregas. Nas mãos, trazia um saco de papel. "É para a senhora Maria Clara", disse ele, sorrindo. Fiquei desconfiada, mas abri um pouco a porta. "Aqui está o seu endereço e o seu nome", acrescentou, exibindo o saco. Peguei no pacote, franzindo o sobrolho. Dentro, havia uma caixa com frutas frescas e um bilhete que dizia: "Espero que goste." T. Não fazia ideia de quem seria este T. Fechei a porta, sentei-me à mesa e reli o bilhete várias vezes, com um misto de curiosidade e desconcerto. No dia seguinte, o rapaz voltou. "Boa noite, Maria Clara." Cumprimentou com um sorriso alegre. "Como sabe o meu nome?" Perguntei, cruzando os braços. "Está na encomenda", respondeu ele, piscando o olho. "Sou o Alex." "Então, é para si esta entrega?" Perguntei, surpresa. Ele assentiu e estendeu-me um novo pacote. Dentro havia uma manta quente de lã e outro bilhete: "Sei que sente frio nas noites." T. Eu não sabia se ria ou se ficava preocupada. Quem era este misterioso T? Alex encolheu os ombros e disse que só era o entregador, mas que gostava de trazer as encomendas porque era como um pequeno mistério para ele. "Estás com fome, Alex?" Perguntei-lhe num impulso. Ele hesitou, mas acabou por aceitar o convite para entrar. Foi assim que começou a nossa estranha amizade. Todos os dias, Alex trazia-me uma nova surpresa, e bebíamos chá juntos enquanto ele me contava histórias da sua vida, como tinha vindo da pequena aldeia de Alcoutim e trabalhava para juntar dinheiro para abrir a sua própria cafetaria. Eu ouvia, encantada. Pela primeira vez em muitos anos, sentia que tinha com quem partilhar os meus pensamentos. Mas a verdadeira identidade do misterioso T continuava a ser um enigma que me consumia. Durante semanas, as surpresas continuaram: chocolates, livros antigos com páginas amareladas, meias quentinhas. Presentes pensados ao pormenor, como se quem os enviava me conhecesse melhor do que eu própria. Numa noite de inverno, enquanto a neve caía lá fora, olhei para Alex e perguntei: "Não estás cansado de ser só um entregador?" Ele sorriu, meio envergonhado. "Claro que sim, mas é o que tenho por agora." "Tens um sonho, não tens?" Insisti. Ele hesitou, depois confessou que queria abrir uma cafetaria e sonhava em um dia viver de algo que amasse. "E tu, Maria Clara? Qual é o teu sonho?" Fiquei em silêncio, lembrando a juventude, as viagens que nunca fiz, o livro que sempre quis escrever. Tantas coisas deixadas para trás por causa da família e do tempo que passou. Ele olhou para mim nos olhos e disse: "Então, acho que ambos precisamos de mudar algo." A partir desse momento, as nossas conversas tornaram-se mais profundas, e a nossa ligação, mais forte. Alex falava dos seus medos, e eu partilhava as minhas histórias de amor, de alegria e de solidão. Ele disse-me um dia, olhando-me nos olhos, que eu era uma mulher incrível. Sorri, porque me fazia sentir viva outra vez. E naquela noite, ao som da chuva e dos trovões distantes, dançamos, desajeitados, tímidos, mas verdadeiramente vivos. Mas o que ninguém sabia é que, por trás dessas entregas e desses momentos doces, escondia-se um segredo que mudaria tudo para sempre. Na manhã seguinte, acordei antes do habitual. O calor do corpo de Alex ainda estava presente ao meu lado, e o seu rosto tranquilo parecia sorrir nos sonhos.
Vesti o meu vestido de algodão azul claro, aquele que sempre me fazia sentir juvenil, e calcei as sapatilhas de couro macio que ele dizia serem perfeitas para os meus passos hesitantes. Passei os dedos pelos cabelos grisalhos presos num coque frouxo, e um leve perfume de jasmim pairava no ar, misturando-se com o aroma do café que ele já preparava na cozinha. Enquanto eu tocava suavemente a sua face, ele despertou, olhos ainda marejados de sono, e sorriu com aquela ternura que me derretia o coração. Bom dia, Maria Clara, disse ele, beijando minha testa. Bom dia, Alex, respondi, sentindo-me corajosa. Ele segurou a minha mão com força e disse, meio a brincar. Prometes que hoje vais deixar-me ajudar a preparar o pequeno almoço sem te queixares das minhas trapalhadas? Ri, sabendo bem que a cozinha seria um campo de batalha, mas que juntos conseguiríamos transformar tudo numa festa de risos. Durante a manhã, entre farinha espalhada e canela no ar, senti a vida voltar a pulsar em mim. Mas, quando saí para dar uma volta pelo bairro, algo estranho aconteceu. Lá na rua principal de Vila Nova de Mil Fontes, avistei Alex numa esquina, abraçado a uma rapariga alta, de cabelos negros e olhar sedutor. Eles trocavam palavras ao ouvido, e de repente os seus lábios se juntaram num beijo que me partiu o peito. Senti o chão a fugir-me, as pernas a enfraquecerem. Voltei para casa sem memória do caminho, sentando-me na minha poltrona, com o Baltazar a enroscar-se ao meu lado, como se sentisse a minha dor. Peguei no telemóvel e hesitei. Escrever-lhe uma mensagem, ligar, ou simplesmente fugir daquela realidade. O dedo tremia no ecrã, até que, finalmente, toquei no último chat aberto. Amo-te. Chego em breve. Suspirei amargamente, fechando o telefone, quando ouvi a chave girar na fechadura. Alex entrou, cansado, com um sorriso que não alcançava os olhos. Olá, Maria Clara, disse, largando a jaqueta. Como foi o trabalho? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ele hesitou, mas respondeu com um sorriso forçado. Tudo bem. Cansativo, mas tudo bem. Aproximei-me, o meu olhar fixo no dele, e perguntei baixinho. E o nome do bar onde estiveste? Aquele onde te vi com ela? Alex logo mudou de expressão, ficando tenso. Aquele não é o teu mundo, Maria Clara. Então explica-me o que vi, insisti. O silêncio que se seguiu foi mais revelador do que qualquer palavra. A verdade pendia no ar, pesada e sufocante. Eu sabia que aquela mentira não era um erro passageiro, mas uma traição consciente. E naquele instante, um fogo antigo reacendeu-se dentro de mim, uma mistura amarga de dor e determinação. Mas antes que Alex pudesse dizer mais, toquei-lhe no rosto, com os dedos a tremerem, e sussurrei. Não quero desculpas. Só quero saber se alguma vez me amaste. Ele olhou para mim, sem saber o que dizer, e no seu silêncio encontrei a resposta que partiu o meu coração. Senti as lágrimas a quererem escapar, mas segurei-as com toda a força que ainda me restava. Não podia permitir que a tristeza me dominasse, não depois de tanto tempo a tentar reconstruir a minha vida. Alex deu um passo hesitante em minha direção, mas eu recuei, afastando-me lentamente. A casa, que antes era o nosso refúgio, parecia agora um palco onde as nossas mentiras dançavam sob a luz fria do dia. Maria Clara, por favor, ele começou, a voz trêmula. Cala-te, interrompi, com uma firmeza que nem eu sabia ter, já ouvi tudo o que precisava. Peguei no casaco que estava pendurado na cadeira e preparei-me para sair. O ar da rua fresca invadiu-me os pulmões, despertando uma coragem inesperada. Precisava de pensar, de respirar, longe daquela traição que me consumia. Enquanto caminhava pelas ruelas de Vila Nova, as pedras antigas sob os pés pareciam sussurrar histórias de amores perdidos e renascimentos. Passei pela pequena pastelaria onde solia comprar os meus bolos de canela favoritos e sorri ao recordar os dias em que Alex e eu partilhávamos risos e sonhos. Mas agora, tudo estava envolto numa névoa de dúvidas e desilusões. Ao regressar, decidi enfrentar a realidade de frente. Liguei para o meu advogado e marquei uma reunião para rever o testamento e as finanças. Não podia permitir que a minha generosidade fosse usada contra mim. No silêncio da noite, enquanto Baltazar dormia aos meus pés, escrevi numa folha de papel as palavras que há muito não dizia em voz alta. Chegou a hora de recomeçar, mesmo que doa. Mal sabia eu que aquela decisão seria apenas o primeiro passo numa batalha muito maior, onde o amor, a traição e a justiça se entrelaçariam de formas que eu nunca poderia imaginar. Na manhã seguinte, o sol entrou tímido pelas janelas da cozinha enquanto eu preparava o café. Vesti o meu vestido de linho branco, simples mas elegante, e coloquei os brincos de pérola que guardava desde o casamento. Baltazar miou ao meu lado,
como se percebesse a tensão no ar. O telefone tocou. Era o meu advogado, a confirmar a reunião para discutir as alterações no testamento. No Centro Histórico de Lagos, encontrei-me com o Dr. Antônio Silva, um homem de meia idade, de cabelo grisalho e olhar perspicaz. Ele folheou os documentos com rapidez e seriedade. Senhora Maria Clara, estas alterações são definitivas, disse ele, olhando-me atentamente. Alex será removido da herança e não terá acesso a nenhuma das suas propriedades ou contas. Senti uma mistura de alívio e tristeza. Aquele papel representava mais do que dinheiro, era o símbolo da minha independência que eu precisava recuperar. Quando voltei para casa, encontrei uma carta anônima na caixa do correio, com um selo antigo e um cheiro a lavanda. Abri-a com cuidado e li. Nem tudo é como parece, Maria Clara. Confia em quem te quer bem. Assinei embaixo um simples T, igual aos bilhetes misteriosos. Um arrepio percorreu a minha espinha. Quem seria verdadeiramente T? E por que aparecia agora, nesta altura tão conturbada? Naquela noite, enquanto a chuva batia nas janelas, senti que a história que eu pensava conhecer estava longe de acabar. Algo maior, escondido nas sombras do passado, começava a emergir, e eu estava determinada a descobrir. Dias depois, enquanto a luz dourada do entardecer banhava as ruas de Tavira, decidi visitar a antiga livraria onde costumava perder-me entre páginas amareladas e histórias esquecidas. Vesti um vestido de seda creme que caía suavemente sobre meu corpo, os saltos baixos a clicarem discretamente no chão de madeira. Usava um colar de âmbar antigo, presente da minha mãe, que parecia guardar segredos tão profundos quanto os meus. O aroma livros velhos misturava-se com o cheiro do mar distante, trazendo memórias que me aqueciam e feriam ao mesmo tempo. Enquanto folheava um exemplar antigo de poesia portuguesa, uma voz familiar chamou meu nome. Maria Clara? Era Alex, inesperado, com os olhos carregados de algo indefinível. Ele parecia diferente, mais sério, menos o jovem despreocupado que eu conhecera. Aproximou-se devagar, hesitante, e pediu desculpa pelo que acontecerá, mas eu senti que havia mais por detrás das palavras. Antes que pudesse responder, um homem alto com sobretudo castanho entrou na loja, olhando para nós com atenção. O seu olhar cruzou-se com o meu e senti um calafrio. Quem seria aquele estranho? E por que parecia tão interessado em nós? Alex murmurou. Maria Clara, acho que precisamos conversar. Coisas que tu não sabes ainda estão por vir. O coração acelerou-me, e um misto de medo e curiosidade tomou conta de mim. O passado e o presente entrelaçavam-se numa dança perigosa. E naquela tarde calma, sob o céu alaranjado do Algarve, percebi que a minha vida estava prestes a virar uma página que jamais poderia imaginar. Naquela noite, o céu sobre Tavira estava coberto por nuvens espessas, e a chuva fina tamborilava nas janelas do meu quarto. Vesti uma camisola de lã suave, que caía ligeiramente sobre os ombros, e calcei umas meias grossas que me davam conforto. Baltazar aninhava-se aos meus pés, sentindo a inquietação no ar. Recebi uma mensagem no telemóvel. Encontro-me contigo amanhã ao pôr do sol, no miradouro da Praia do Barril. O mistério de T parecia intensificar-se, e eu sentia uma mistura de ansiedade e esperança. No dia seguinte, cheguei ao miradouro envolta num chale de renda e com o cabelo solto, que o vento marítimo agitava suavemente. A vista do Atlântico era deslumbrante, o sol pintava o céu com tons de laranja e rosa, enquanto as gaivotas dançavam no ar. Maria Clara, ouvi uma voz atrás de mim. Virei e me deparei-me com um homem de rosto marcado pelo tempo, cabelos grisalhos e olhos azuis penetrantes. Ele segurava um velho álbum de fotografias. Sou o Tiago, amigo do teu falecido marido, disse com um sorriso triste. Há coisas que precisa saber sobre o passado dele, e sobre ti. Abri o álbum e, página a página, conheci segredos escondidos, histórias de amores proibidos e promessas quebradas. A ligação entre o passado e o presente tornava-se cada vez mais clara e, com ela, a sombra de um perigo inesperado. Enquanto o sol desaparecia no horizonte, uma sensação de inquietação tomou conta de mim. O que estava prestes a descobrir poderia mudar tudo para sempre, e talvez, apenas talvez, revelar quem realmente era T. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções e descobertas. Vestia-me com cuidado, escolhendo vestidos de tecidos fluidos que realçavam a minha silhueta, combinados com acessórios discretos, como brincos de prata e um anel antigo que me ligava à minha mãe. Baltazar parecia perceber a minha ansiedade e acompanhava-me em todos os cantos da casa, às vezes pousando a cabeça no meu colo, oferecendo conforto silencioso.
Tiago tinha me dado acesso a cartas e fotografias esquecidas, revelando um amor secreto do meu falecido marido, Manuel, que nunca fora falado na família. Entre as páginas amarelecidas, encontrei também pistas de um negócio obscuro que envolvia pessoas influentes em Vila Nova de Mil Fontes e que podia estar ligado às misteriosas encomendas que recebia. Numa tarde chuvosa, enquanto revirava documentos antigos no sótão, ouvi um ruído estranho na porta da frente. Vesti um casaco grosso de lã e calcei as botas de couro, prontificando-me a enfrentar qualquer visitante inesperado. Abri a porta com cautela e deparei-me com um envelope negro deixado no degrau, sem remetente. Dentro, uma mensagem curta e enigmática. Confia em ti mesma, Maria Clara. A verdade está mais perto do que imaginas. Assinei novamente com T. O coração acelerou-me. Quem era esta pessoa que me guiava nas sombras? E que segredos estavam prestes a ser desvendados? Enquanto a noite caía, uma tempestade desabou sobre o solar, como se o próprio céu protestasse contra as revelações que se aproximavam. E eu sabia, no fundo da alma, que a minha vida nunca mais seria a mesma. Nas semanas seguintes, a minha rotina transformou-se num jogo de sombras e silêncios. Vestia-me com elegância discreta, escolhendo vestidos de cetim em tons escuros que acariciavam a pele com suavidade, enquanto os meus olhos, realçados por um leve toque de sombra, refletiam uma mistura de determinação e vulnerabilidade. Baltazar, sempre ao meu lado, parecia entender que algo estava a mudar. Cada dia trazia novas peças para o quebra-cabeça que Tiago e eu estávamos a montar. Descobri que Manuel, além do amor proibido, tinha inimigos poderosos, pessoas que não hesitariam em fazer qualquer coisa para manter segredos enterrados. As cartas revelavam encontros escondidos, acordos sussurrados em cafés de Vila do Bispo e uma vida dupla que eu nunca poderia imaginar. Numa noite fria, enquanto o vento uivava lá fora, ouvi passos furtivos no jardim. Vesti um casaco comprido de lã e fui até a janela, onde a luz da rua iluminava a figura de um homem encapuzado. O meu coração disparou, mas a minha voz saiu firme. Quem está aí? Nenhuma resposta. Apenas o som da chuva a intensificar-se. Na manhã seguinte, encontrei um novo pacote na porta. Dentro, uma fotografia antiga de Manuel sorrindo ao meu lado, com uma nota escrita à mão. Confia em ti, Maria Clara. O pior ainda está para vir. Senti um misto de medo e coragem a crescer dentro de mim. A verdade estava a vir à tona, e eu sabia que, para enfrentar, teria de ser mais forte do que jamais fora. Mas quem era realmente T? E que papel desempenhava nesta teia de segredos e paixão? A resposta, percebi, estava prestes a ser revelada, e mudaria tudo para sempre. Numa tarde nublada em Faro, decidi visitar a pequena galeria de arte onde costumava encontrar inspiração. Vesti um vestido vermelho escarlate, justo mas elegante, que fazia o meu cabelo castanho ondulado brilhar sob a luz suave das lâmpadas. Nos pés, sapatos de salto médio que davam um toque de confiança ao meu andar. Pendurei um colar delicado com um pingente em forma de coração, uma lembrança de tempos mais simples. Enquanto admirava uma pintura abstrata, senti um toque suave no meu ombro. Virei-me e encontrei Tiago. O seu olhar era sério, mas havia uma urgência nele que não podia ignorar. Maria Clara, começou ele, baixando a voz. Descobri algo no arquivo municipal que pode explicar quem é realmente T e o motivo das entregas misteriosas. Seguiu até um canto mais reservado da galeria, onde ele me mostrou um documento antigo com selos oficiais e uma assinatura que reconheci imediatamente. O meu próprio nome, mas de décadas atrás, numa carta enviada pelo meu pai ao meu avô. T é uma promessa antiga, explicou Tiago, uma ligação entre a tua família e a dele, uma história de amor e traição que atravessa gerações. Senti um arrepio, como se o chão deixasse de estar sob os meus pés. Aquele mistério não era apenas sobre Alex, Manuel ou as entregas, era algo muito mais profundo, entrelaçado com a minha própria história. Enquanto a galeria se iluminava com o pôr do sol, percebi que o próximo passo seria decidir em quem confiar, e que segredos do passado podiam mudar o rumo do meu futuro para sempre. O ar na sala parecia pesar mais naquela noite. Vesti o meu vestido de veludo verde escuro, que caía com elegância até os tornozelos, e complementei com brincos pequenos de esmeralda que brilhavam suavemente à luz das velas. Baltazar dormia aos meus pés, alheio à tempestade que se formava dentro de mim. Tiago trouxe comigo uma velha caixa de madeira, selada com uma fita de cetim negra. Ao abri-la, encontrei cartas, fotografias e pequenos objetos que pertenciam aos meus antepassados. Entre eles, um medalhão com as iniciais TC, que me pareceu estranhamente familiar. Este é o elo perdido, disse Tiago, com um olhar grave. TC era teu bisavô,
E T é uma homenagem a ele, um guardião da verdade da tua família. Enquanto folheava as cartas, uma delas chamou a minha atenção. Era escrita por Manuel, dirigida a alguém chamado Teresa, com palavras carregadas de paixão e arrependimento. De repente, tudo fez sentido. As entregas misteriosas, o nome T, até mesmo a sombra que pairava sobre o meu passado. Mas havia algo mais, um segredo que Manuel nunca teve coragem de revelar e que poderia mudar tudo o que eu acreditava sobre a minha vida. Naquele momento, ouvi um ruído na porta, passos apressados, uma batida forte. Tiago olhou para mim, os olhos cheios de alerta. Não estamos sozinhos. O coração disparou, e a noite, antes silenciosa, tornou-se palco de um jogo perigoso onde apenas a verdade poderia salvar-nos.